Jesus, misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Uma santa e abençoada tarde, filhos amados, sejam bem-vindos à hora da misericórdia, a esse momento formativo também. Olha, eu amo esta abertura com esta canção agora. Já disse às irmãs, vou deixar aqui registrado publicamente, se eu morrer antes que vocês já saibam, é o lema da minha vida, esta canção, esta música que fala do sangue e a água que jorram do coração de Jesus, da confiança. Todos os dias eu peço muito a Jesus, né, que eu viva aquilo que prego. Para vocês que falam também de confiar em Jesus, de confiar na mínima coisa, na mínima necessidade do dia, confiar na misericórdia dele. Então, fica aí a partilha da tarde com vocês, né, do meu coração hoje é essa. Eu amo essa música, amo de verdade, que se chama Confio em Vós. Está no CD, um dos CDs da Madre Kelly também, nós cantamos todas as tardes, ao final do texto da misericórdia. Então, gente, vamos lá. Continuando o parágrafo que estamos, o parágrafo 55, ainda um conselho espiritual bem grande, né? Que Santa Faustina traz escrito vários conselhos que ela escreve, que os confessores deram para ela. E como é importante nós acolhermos esses conselhos também para a nossa vida, não é? Sempre nas leituras, na própria confissão que vocês vão, nas homilias das Santas Missas, né? Pregações, formações, guardar aquilo que você possa viver concretamente. Porque é isso que faz uma pessoa progredir espiritualmente. Nós não podemos perder de vista o nosso progresso espiritual. São Paulo, em alguma das cartas dele, não me lembro agora qual é, nem o capítulo, o versículo, mas ele diz, né? Tratar de crescer, de progredir cada vez mais. E claro, o progresso na vida espiritual está sempre baseado na humildade. Sempre. Sempre, 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 não é? Uma alma humilde, ela atrai o olhar do Senhor e com as suas graças, derramando as suas graças, como Nossa Senhora, não é? Porque o poderoso fez em mim maravilhas, olhou para a humildade de sua serva, olhou para a humildade, para a pequenez de sua serva. Então, a humildade como esta base do progresso espiritual, mas temos que querer progredir e nos preocuparmos, né? Na verdade, não uma preocupação de inquietação, mas pensarmos e planejarmos os nossos dias também com base nisso. De progredirmos espiritualmente. Que nada mais é do que progredir no amor a Deus. Amor a Deus, amor a Deus, amor a Deus, amor a Deus. Pudesse gravava um disco e o disco ficava aí. Discou o disco, né? Discou o disco. Amor a Deus, amor a Deus, amor a Deus. É isso. O progresso espiritual é isso. E estou falando isso porque tem a ver com o que vem agora de conselho que Santa Faustina anotou, escreveu, que ela recebeu e hoje transmite para nós. Olha só, ainda no parágrafo 55. Numa outra ocasião, disse-me estas palavras, o confessor dela. Permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Da vida interior. A vida interior é algo que às vezes é desprezada, né? O mundo de hoje leva e conduz as pessoas para uma atividade muito grande, uma vida ativa muito grande, no fazer muitas coisas. E nós esquecemos que aqui dentro também tem uma vida, nós não podemos esquecer. Aqui dentro é onde se desenrola a história de amor com Jesus. Claro, fora também, naquilo que nós fazemos, né, que realizamos no trabalho, na família, também. Mas aqui dentro é onde acontece a união. A união. O que nós fazemos fora, tudo por amor a Jesus, como por exemplo, né? O trabalho, as coisas que você como uma mãe, como dona de casa, como esposa, organiza dentro da sua casa, se é por amor a Deus, também tudo isso colabora, mas tudo isso é o caminho, é o meio, né? Mas a finalidade de tudo é unir a alma ao coração de Deus, é você se unir a Deus, é a união com Deus, que é o que nós chamamos do amor esponsal. O amor esponsal é o amor de esposo e de esposa. Só que é esse amor que Deus tem para com a alma humana e que a alma humana deve ter para com Deus. Por isso que os homens também podem ter as almas desposadas por Deus. Porque o que Deus desposa é a alma. É a alma. E a nossa alma nós também temos que cuidar dela. Não somente em uma hora de adoração, no momento da Santa Missa, no momento da oração. Principalmente, esses são os eixos da vida espiritual. Mas
Para além disso, a gente tem que levar os frutos da missa para o restante do dia. Temos que pegar os frutos da adoração para o restante do dia. Os frutos de uma oração pessoal, como você faz com a Maria Raquel conosco esses dias, a meditação da palavra de Deus para o restante do dia. Tudo tem que se desenrolar depois, né? Porque é tudo muito divino, é sobrenatural que nós vivemos com Jesus aqui nesta terra. Então, tudo que é da vida espiritual que nós vivemos aqui nesta terra tem que se estender, tem que se desenrolar. E isso é um treino, isso é um exercício. Você pode fazer isso com serenidade e com calma, sem agonia, sem pressa, sem correria. Saboreando os frutos dos seus momentos de oração, mas levando para os outros dias também, não é? Para o restante do dia. Então, isso que o padre disse para Santa Faustina: permite que Deus conduza o barco da tua vida para as profundezas, para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Então, a partir de hoje, se você não prestava atenção, vai prestar. E eu quero lembrar, você que não anota, que não está aí na sua formaçãozinha fazendo as anotações principais, comece hoje. Para depois ir lá dar fazer uma releitura e não esquecer. Aí é onde que está o segredo também. De quando aprendemos algo que tem substância espiritual, nós também nos dedicarmos como se você tivesse indo para uma aula, um curso, não estaria assim? Então faz da mesma maneira. Né? Dá uma olhadinha lá depois. Eu tenho esse costume, inclusive na correria nesses últimos meses agora eu não consegui, mas estou me cobrando aqui. Mas faço isso com frequência. Eu pego todos os meus cadernos de formação, né, desde que eu entrei na vida religiosa, desde o início, e passo uma olhada, pelo menos, no mínimo. Por quê? Porque, embora eu esteja já há 10 anos na vida religiosa, eu quero ir lá, eu sempre tenho que ir lá no início, beber um pouquinho daqueles primeiros dias, daqueles primeiros encontros com Jesus e renovar o amor para hoje, que está um pouquinho mais maduro, que depois vai amadurecer mais ainda, mas depois eu sempre vou lá dar uma olhada, dar uma repassada em tudo assim, para não perder o principal da substância da vida religiosa, o que é? O espírito da vida religiosa, o espírito de vida interior também. Você que é casado, que vive numa casa, que tem trabalho, que sai, que lida com muitas pessoas, você precisa ter dentro da sua vida de casado, de mãe, de pai, de profissional, tem um centro em tudo isso. Qual é? É a vida espiritual. Precisa estar sempre voltando e revendo tudo aquilo que você viveu aí fora, tudo aquilo que você recebeu de formação, os momentos de orações, né? Aqueles momentos que você está aqui na adoração, ou vai para um retiro, algo parecido, e anota, volta lá depois para dar uma olhadinha, para renovar o fervor. Isso ajuda muito. Nós temos que ser espertos. Né? Temos que ser espertos mesmo, né? A empresa da vida interior. A gente tem que estar gerindo essa empresa aqui dentro toda hora, todo instante, senão vai à falência. Então a gente tem que estar toda hora administrando, gerindo. Por quê? Se a gente não faz essa organização, se a gente não visita o nosso coração, se a gente não leva para ele aquelas primeiras luzes do início da nossa caminhada, vai esfriando. Se vai esfriando, vai ter uma hora que vai falir. Vai ter uma hora que não vai ter lucro, né? Não vai ter o lucro da vida espiritual. Qual é o lucro da vida espiritual? A união com Deus. É o amor que vai crescendo, 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 o amor que só cresce, que só cresce, que só cresce. Meu Deus, não tem mais nem onde guardar tanto amor. É para ser assim. Né? Temos que ter essa meta. Não sei mais onde guardar tanto amor, minha Nossa Senhora. E o tempo todo trabalhando, cuidando do coração, para alargá-lo, para caber cada vez mais amor. Então, deixar que Deus conduza o nosso barco para a profundidade da vida interior, que não é também alienação, como às vezes escutamos críticos falarem isso. Não é alienação. Quem vive vida interior vive muito mais na realidade do que muitos realistas. Vive muito mais na realidade. Por quê? Papa Bento XVI dizia isso. O real é o espiritual. O real mesmo é o espiritual, é aquilo que nós não vemos, é o invisível. Esse é o real, é o mais real que existe na nossa realidade. É a vida espiritual. Então, conselho de hoje, deixar que Deus conduza seu coração para a vida interior, né? Tá ali rezando, deixa o coração ir, deixa ele ir, deixa. Se percebe que o teu pensamento está indo longe na oração, vai. Deixa ele ganhar asas e deixa mesmo voar.
Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. Agora, a palavra uma conversa de Santa Faustina com a superiora dela, né? Do final do noviciado. E tem uma nota aqui, que é a nota 73. A Madre Mestra, na época, era a irmã Maria Josefa Brodza. Esses nomes polonês são difíceis, né? Maria Josefa. A Madre dizia assim para ela, Madre Mestra, que a simplicidade e a humildade sejam o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo da sua vida como uma criança, sempre confiante, sempre cheia de simplicidade e de humildade, satisfeita com tudo, feliz com tudo. Onde outras almas se atemorizam, que a irmã passe tranquilamente, graças à simplicidade e à humildade. Que a irmã lembre-se por toda a vida que da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. Da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. O que falávamos no início da formação. A humildade, buscarmos sempre a humildade. Nós temos que... a gente tem que ser fiscal de nós mesmos nesse sentido, não é? Quando percebermos um movimento de vaidade, um movimento de engrandecimento, lembrar, minha alma engrandece é o Senhor, como Nossa Senhora. E o Senhor se agrada de olhar para a humildade de seus servos, de suas servas. Então, buscar ser cada vez mais humilde para que o Senhor olhe com agrado e assim faça descer as suas graças. Se Deus está no alto, acima dele não tem ninguém. Qual é o movimento das graças dele? É só para baixo. É só para baixo. E nós temos que estar embaixo. Se não estamos, não recebemos as graças. Se nos engrandecemos demais, e esse foi o problema do Lúcifer, foi querer estar igual a Deus, perdemos as graças de Deus. Porque deixamos de estar abaixo delas para querer estar ao lado de Deus. E nenhum de nós conseguimos isso. Então, não vamos perder essas graças, não vamos perder esse olhar de Deus, porque acima de Deus não há mais ninguém além dele. Se Deus for procurar alguém, é ele mesmo que ele encontra. Porque é só ele. É ele e ninguém mais. Eu não lembro qual é o pregador, que eu acho que é Frei Raniero Cantalamessa, que diz isso. O único movimento de Deus é para baixo. Se ele vai se movimentar de alguma maneira em direção ao universo, é para baixo. Ele não tem como ser a humildade de Deus é exatamente a real. Nós, quando nos abaixamos, nós estamos voltando ao lugar que é nosso. Voltando ao lugar que é nosso. Porque quando a gente se engrandece de alguma maneira, nós estamos querendo de alguma forma chegar ao lugar ou próximo demais a Deus, nos igualarmos a Deus. Então, quando nós descemos do nosso pedestal, nós descemos de uma altura fictícia, porque não era nossa altura. Deus, quando ele desce para nos encontrar, ele desce de uma altura real, porque é a altura dele. Deus é Deus, acima dele não tem mais ninguém. Então, vamos pedir hoje então essa graça da humildade, a graça de Deus nos fazer mansos e humildes, como o coração dele. Estamos dentro desta novena linda do Sagrado Coração. Inclusive, mais um dia vamos rezar hoje à noite no texto do combate, poderoso texto do combate. E na próxima sexta é a sexta do Sagrado Coração de Jesus. A grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Que você é convidado a estar aqui conosco, inclusive presencialmente também. Presencialmente e online, vai ser uma noite maravilhosa, lindíssima, com Jesus, com o coração de Jesus. Então, você não pode perder. E agora, nós vamos nos preparar para isso. Começarmos então a abrir o nosso coração para tantas graças que o Senhor tem para dar, sobretudo, a humildade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, eu confio em vós.